Amém? Graças a Deus, é uma alegria imensa para o meu coração, para a minha família, estarmos aqui com vocês nessa manhã. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse assunto, felicidade. E para isso eu queria ler com você um texto da palavra, nas palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 5. Vamos ler no capítulo 5, começando do versículo 4 até o 6, é um texto bem curto, que diz assim: Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, esse é um momento onde só o Senhor fala. Embora eu vou falar e argumentar aqui a respeito da Tua palavra, mas que no nosso coração ressoe aquilo que o Teu Espírito Santo, aquilo que o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo tem para falar do nosso coração. Que isso sim marque a nossa vida, que isso sim toque o nosso coração e que jamais esqueçamos daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós somos ovelhas Tuas e a Tua palavra diz que as Suas ovelhas ouvem a Sua voz. Que a Sua voz possa ser ouvida nessa noite aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Me perdoe se eu falar à noite, porque lá em Cianorte o culto é à noite, tá? Então me perdoe. Imagine você perdendo tudo que você tem. Imagine você perdendo aquilo que você se apoia. Talvez a sua família, talvez a sua igreja, talvez o seu trabalho, talvez a sua renda, a sua liberdade. Imagine você perdendo todas essas coisas. Você ainda seria feliz? E esse silêncio é para nos levar a pensar o quanto o nosso coração ainda está bebendo alegria e felicidade de coisas desse mundo. É para nós refletirmos o quão distante nós estamos da felicidade que a Bíblia declara que é a única forma, o único meio de nós termos a felicidade e a satisfação ou a alegria plena que Jesus tem para nós. Nosso coração está muito longe disso. Não é à toa que nós estamos vivendo uma geração de cristãos que nunca se viu a quantidade de cristãos infelizes. Isso não faz o menor sentido, porque Jesus é o Senhor da alegria. E como é que, se temos Jesus, como é que somos infelizes? Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos dizendo que 70% dos cristãos são infelizes nos seus casamentos. Me desculpe, se alguém é infeliz no seu casamento, na minha opinião, é praticamente impossível essa pessoa ser feliz de um outro jeito. E eu explico por quê. Eu sei que nem todo mundo tem um casamento dos sonhos, o casamento perfeito. Mas se essa pessoa é infeliz no casamento, ela vai ter um desafio enorme de aprender a ser feliz com Jesus. Mas se ela já é feliz com Jesus, em primeiro lugar, ela pode ter um casamento difícil, porque o cônjuge dela é difícil, o marido ou a esposa, ou a família é uma família difícil. Mas se tem Jesus, a felicidade está perto. A felicidade está próxima. Mas nós temos essa geração, uma geração de cristãos que são infelizes. E qual é a solução de Jesus para esse problema? É isso que eu quero conversar nessa manhã com você. O dicionário ele vai definir felicidade como um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação, contentamento, bem-estar. E se você reparar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nas palavras de Jesus que nós lemos aqui,
a Bíblia não vai falar a Bíblia não vai falar o que é felicidade. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo felicidade é isso. A Bíblia vai dizer que tipo de gente é feliz. A Bíblia vai dizer que tipo de pessoa é feliz. Embora ela não vai definir o termo felicidade. Sabe por quê? Porque se você chegasse num cristão da igreja primitiva e perguntasse assim, viu, você é feliz? Ele talvez diria para você, sei lá, mas não estou nem aí para isso. Eu só quero amar Jesus. Se você chegasse para um cristão que acabou de conhecer Jesus, lá quando a igreja cristã começou, e perguntasse, viu, você sabe o que é felicidade? Provavelmente ele ia dizer assim, não, o que é? Aí a pessoa iria explicar, é isso, 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 de acordo com o que ela acreditava, e essa pessoa, o cristão da igreja primitiva, provavelmente diria, eu já sou, eu tenho Jesus. Só que não é assim no nosso coração. Basta o fim do mês chegar, ou as dificuldades financeiras, eu vou usar apenas esse exemplo, as dificuldades financeiras aparecerem, para ver que você fica mais para baixo, para ver que você fica inconstante emocionalmente, e é porque o nosso coração está distante dessa realidade. E nós vivemos um tempo, o mundo moderno, ele precisa envelopar tudo, ele precisa engarrafar tudo, porque tudo precisa ser vendido. Não é à toa que você está aí nas suas redes sociais e cada toque que você dá, a cada 4 publicações que você vê, tem uma publicação patrocinada. Por quê? Porque estão querendo vender alguma coisa para você. Estão querendo vender um curso para você. Estão querendo vender uma maneira de você enriquecer mais rápido e mais fácil. Estão querendo vender para você uma maneira de você ser feliz. Eu preguei sobre esse assunto lá na igreja de Cianorte. E aí a gente estava no grupo pequeno que a gente tem online lá. E aí uma professora da universidade lá, que faz parte da igreja, ela falou assim, pastor, você sabia que felicidade agora é assunto de universidade? Na universidade, lá nos Estados Unidos, na universidade, eles estão ensinando como ser feliz. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas constantemente eles estão tentando vender para você alguma coisa. E esse alguma coisa é para dizer para você assim, se você comprar esse produto, a sua vida vai ser melhor. Se você comprar esse curso, se você fizer isso, se você consumir esse produto que a gente está vendendo aqui, aí sim você vai ser feliz. Essa é a tônica, essa é a ideia de toda a propaganda por trás. Essa é a ideia. Esses dias eu estava fui entrar no YouTube para colocar um desenho para minha filha e apareceu lá uma propaganda. E a propaganda, o final da propaganda, o cara estava dizendo assim, peça um iFood e não lave mais louça. Ou seja, qual que é a ideia por trás? Cara, para que você vai perder tempo lavando louça? Pede uma comida aí, ó, depois você só joga no lixo e está tudo certo. Você vai ser mais feliz assim. Então essa é a ideia, esse é o pensamento moderno, que tudo precisa ser vendido, tudo precisa ser engarrafado. Não é à toa que o slogan da Coca-Cola há alguns anos atrás era abra a felicidade. Como se uma bebida cheia de açúcar pudesse trazer felicidade para aqui dentro. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. E aí, quando a gente olha para esse texto que nós lemos no começo, que vai dizer assim, eu vou ler mais uma vez. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu sei que tem vários outros versículos falando desse assunto, mas eu peguei aqui apenas esses 3, porque eu quero que você pense e olhe para esse versículo e entenda que o assunto que Jesus está falando, embora ele cite a expressão felizes, né? Talvez na sua versão aí da sua Bíblia está bem-aventurado. E bem-aventurado significa isso, significa mais que felizes, significa felizes. Então,
O que Jesus está querendo dizer aqui, na minha análise desse texto, é que Jesus não está enfatizando a felicidade. A ênfase de Jesus é acerca dos que choram, porque serão consolados. A ênfase de Jesus é desenvolver em nós. Pode colocar o versículo lá, o slide 2, por favor. Perceba aí nesse texto que a ênfase de Jesus não é que eu e você sejamos felizes, mas é desenvolver em nós um coração humilde. Porque um coração humilde nos levará a herdar a terra, e aí sim seremos felizes. A ênfase de Jesus aqui é que eu e você tenhamos fome e sede de justiça, porque aí sim nós vamos experimentar a satisfação. Seremos saciados, e aí sim seremos pessoas felizes. E o que eu estou dizendo aqui é que biblicamente a felicidade não deve ser buscada. Você não deve viver a sua vida tentando encontrar a felicidade ou tentando ser uma pessoa feliz. Você não deve fazer isso. Não deve. Perceba o contraste que Jesus está dizendo nesse texto. Por isso que eu só peguei esses 3 versículos, porque os outros são iguais nesse sentido. Perceba o contraste que existe nesse texto, porque enquanto Jesus está dizendo que ser feliz não é a nossa prioridade, mas a nossa prioridade é chorar, é aprender a chorar. A nossa prioridade é ter um coração humilde, a nossa prioridade é ter fome e sede de justiça. Perceba que existe um contraste naquilo que Jesus está dizendo, que ser feliz não é prioridade nossa, mas ser feliz é fruto de amar a Deus. Se tornar uma pessoa feliz é fruto de você desenvolver um amor por Jesus, é você conhecer Jesus cada dia mais. Portanto, sendo assim, felicidade não deve ser buscada por mim, por você e por nenhum cristão que seja, porque não tem respaldo na palavra, não tem respaldo naquilo que Jesus está dizendo. Enquanto a palavra nos diz que felicidade está totalmente ligada em conhecer Jesus e praticar aquilo que Jesus está dizendo, o mundo está nos enganando dizendo que antes de morrer nós precisamos encontrar a felicidade. O mundo está seduzindo as pessoas. Parece uma coisa boba, mas de vez em quando a Letícia chega para mim e fala assim: você é a minha vida. E eu sei que eu sou chato pra caramba, mas eu respondo para ela assim: não sou não. Sua vida é Jesus. Porque eu estou tentando desconstruir algo no meu coração e no coração dela, de que a nossa vida é o nosso marido, de que a nossa vida é os nossos filhos, de que a nossa vida é a nossa igreja, de que a nossa vida é o nosso trabalho, é a nossa família. Isso não é a nossa vida, gente. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3 que a nossa vida é Cristo. É Cristo. Então eu estou tentando desconstruir essa ideia também no meu coração, quando eu digo eu não sou sua vida não. Nem a Melissa é minha vida, nem ninguém é Jesus. Porque quando Cristo for a nossa vida, o primeiro pensamento quando a gente acorda, aí nós seremos pessoas felizes. Aí nós nos tornaremos e poderemos dizer para as pessoas: eu sou feliz. Eu de fato sou feliz. Eu de fato sei o que é felicidade, porque Jesus me mostrou o que é felicidade. Sabe, uma vez eu estava no carro com um baterista lá da igreja de Cianorte, e ele perguntou assim para mim: tio, o que é... Ele perguntou assim: tio, você acredita em destino? E me veio essa resposta na cabeça e eu respondi para ele. E eu vou dizer a vocês, eu respondi assim para mim. Eu respondi assim para ele: Paulinho, tudo que eu sei ao meu respeito, não foi eu que descobri. Foi Jesus que me revelou. Então,
E aí eu dei uma resposta para ele sobre o que eu penso sobre destino, que eu não acredito em destino, como se a gente fosse alguém que tivesse um destino traçado e não pudesse fazer nada para mudar aquilo. Não acredito nisso. Eu acredito em escolhas, em livre-arbítrio, que você tem o poder de exercer a sua liberdade em Cristo e construir um futuro à maneira de Deus. Mas a minha resposta para o Paulinho foi: Paulinho, tudo que eu sei sobre mim foi Jesus que me revelou. E o que eu estou dizendo para você aqui é que talvez a sua ideia de felicidade esteja muito relacionada à ideia de que outras pessoas estão falando para você o que é felicidade, o que é alegria. E você precisa entender que quem vai mostrar isso a você é Jesus, que é o Senhor da alegria. Tem uma tirinha na internet, tirinha é aquele quadrinho curtinho, de 3 quadradinhos assim, que conta uma história rápida com uma lição, uma moral por trás, né? Então tinha uma tirinha que eu vi na internet que era bem legal, que era um menino andando nessa direção e tinha uma placa dizendo assim: felicidade a 100 metros. E aí o menino começou a andar para cá. E ele chegando aqui, ele encontrou uma plaquinha dizendo felicidade para lá, a 5 quilômetros. E ele continuou andando para cá. E ele chegou numa outra plaquinha que estava dizendo felicidade a 100 quilômetros. E ele andou mais um pouco e ele encontrou uma plaquinha escrito: você chegou na felicidade. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que felicidade não é o que todo mundo está dizendo que é. Ser feliz não é o que todo mundo está dizendo que é. Ser feliz é aquilo que a palavra está dizendo que é. Felicidade, ser feliz, é aquilo que o próprio Jesus está dizendo que é. E é por isso que eu não acredito em nenhuma ideia que alguém vai dizer sobre felicidade, sobre uma vida que realmente vale a pena. Eu não acredito se nessa explicação não se encontre a palavra Jesus. Não acredito. Porque a felicidade para mim começa em Jesus, em conhecê-lo. E no meio do processo, Jesus vai mostrar para mim quem eu sou e quem Ele é. E essa conexão de quem eu sou e quem Ele é vai fazer total sentido para mim, e eu vou me encontrar, eu vou me descobrir, eu vou me realizar na vida. Então, felicidade começa em Jesus, ela passa por Jesus, faz total sentido quando eu estou num relacionamento com Cristo, e ela termina em Jesus. E terminar não no sentido de acabar, mas ela termina no sentido de promoção, porque um dia a gente vai saber o que é felicidade, o que é alegria, ou usando uma linguagem bem bíblica, né, o que é o gozo celestial lá na eternidade com o Senhor. Então felicidade começa em Jesus, passa por Jesus e termina em Jesus, quando nós formos arrebatados ou quando nós morrermos a morte física e nos encontrarmos com Jesus. Isso é muito interessante. Talvez você esteja pensando: pastor, nem todo mundo está falando sobre felicidade. Nem tem tanta coisa assim na internet falando sobre felicidade. O Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço, que é referência até hoje nos estudos a respeito da psiquiatria, ele vai dizer que todos os pacientes dele, acima de 35 anos de idade, têm perguntas e questionamentos a respeito do sentido da vida e da felicidade. Então, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito isso, a gente acha que a gente é feliz, a gente acha que tem tudo e tem saúde, e a gente casa, a gente, maravilha, casei, glória a Deus, e aí vem os filhos, e aí a vida vai dando uma chibatada na gente, sabe? A vida vai enlarguecendo os nossos ombros, os problemas vão aparecendo, e situações que você não esperava passar vão surgindo, e toda aquela base, aquela estrutura que você construiu achando que a sua vida estava sustentada por aquilo, e aquilo trazia felicidade para você, toda aquela base leva uma rasteira, porque foi construída em cima de você mesmo, foi construída com valores terrenos, e então não sobra nada. Você se descobre: puxa, será que eu sou feliz mesmo? Acho que não.
Então a minha ideia aqui nessa noite, nessa manhã, é que quanto mais você se torna íntimo do Senhor, mais alegria você desfruta. Quanto mais você ama Deus, mais você sabe o que é ser feliz. Olha para as pessoas do passado, da nossa igreja aqui. Olha para as pessoas do passado, as pessoas que estavam aqui, os fundadores dessa igreja, os irmãos antigos que eram membros aqui da nossa igreja, que hoje já estão com o Senhor. Hoje a gente não tem mais a oportunidade de perguntar a eles se eles eram felizes, mas com certeza a gente sabe que a vida deles era muito mais difícil que a nossa. Hoje a gente tem muito mais regalias, mas a gente ia perguntar para eles se eles eram felizes, se tivéssemos a oportunidade, eu tenho certeza absoluta que eles iam dizer, claro que eu sou, eu tenho Jesus. E todas as respostas, eu tenho certeza, estariam ligadas a ter Jesus no coração, a conhecer Jesus. Por quê? Porque eles eram mais íntimos de Jesus que nós. Porque eles conheciam mais a Deus que nós. E eu não estou limitando você, eu não estou julgando a sua vida espiritual, não é isso. Mas hoje a gente tem muito mais concorrência, não é? Hoje a gente tem muito mais concorrência, a gente tem série para assistir, a gente tem filme que lançou, que a gente não pode ficar de fora do assunto, a gente tem a nossa vida particular, e o foco daqueles irmãos do passado, que não tinham tanta concorrência quanto a gente tem hoje, o foco deles era Jesus. E eles eram felizes por causa disso. Porque a vida deles, os valores que eles tinham, o foco deles, a ideia central do coração deles, era servir a Deus. E eu faço uma pergunta aqui para você nessa noite, nessa manhã. Faço uma pergunta aqui para você nessa manhã. Faz quanto tempo que você não sente uma alegria profunda de estar aqui? Quanto tempo que você não sente aquela alegria que é maior do que você conseguir realizar um sonho seu? Quanto tempo você não sente essa alegria por estar aqui cantando e adorando a Deus? Faz quanto tempo que você não sente uma alegria e às vezes até chora de felicidade por estar lendo a palavra? Esses dias eu recebi um amigo em casa, que é um representante comercial, e ele compartilhando comigo que estava estudando o livro de Jó, e a forma que ele falava, o que ele estava aprendendo ali, ele é cristão há mais de 30 anos, mas a forma que ele estava falando ali para mim, havia uma paixão, um brilho no olhar dele, quando ele falava, olha o que está escrito aqui, eu nunca tinha percebido. E ele não estava falando isso de um sonho que ele havia realizado, de uma casa que ele havia comprado, de um bem material que ele havia adquirido. Ele estava falando isso sobre a palavra, sobre a Bíblia. Quão longe nós estamos dessa felicidade que Jesus está dizendo? Quão longe nós estamos? Faz quanto tempo que você não se alegra por participar da salvação de alguém? Por entender assim, Deus, o Senhor salvou aquela pessoa, o Senhor resgatou ela das trevas. E eu fiz parte disso. Eu falei de Jesus para ela. Eu compartilhei da minha fé com ela. Por isso eu me alegro. Faz quanto tempo que esse tipo de alegria não passa pelo seu coração? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. O slide 3 tem uma frase que vai dizer assim: você pode perder a felicidade tentando encontrar a felicidade. Vamos repetir isso junto? Para que de alguma forma Deus possa colocar isso no nosso coração. Vamos lá? Você pode perder a felicidade tentando encontrar a felicidade. É assim. Desse jeito. Eu entendo que a felicidade não é uma coisa só.
Talvez para você felicidade seja a sua família, para outro seja a sua liberdade. Para cada um é cada um. Para minha filha, você coloca uma televisão com um desenho para ela e dá um morango na mão dela, ela vai se alegrar ali, vai ser feliz ali, que ela adora. Só que mesmo assim, nós precisamos entender que felicidade é uma coisa para você, para outro e para outro. São coisas diferentes, mas elas têm um começo, elas têm uma essência. E eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 4, que vai dizer assim, o apóstolo Paulo está dizendo: alegre-se sempre em quem? Não entendi, em quem? No Senhor. Alegre-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Alegrem-se. Veja como esse texto aborda o mesmo aspecto que é tão importante quanto o texto anterior, que não é a alegria, na verdade. A ênfase do texto aqui, de Paulo, não é a alegria, mas é onde o seu coração encontra a alegria. Por isso que ele vai dizer, alegre-se no Senhor. Para nós cristãos, a alegria não é um problema. Ser feliz não é um problema. O desafio para nós é onde nós vamos encontrar essa felicidade, essa alegria, onde nós vamos encontrar essa satisfação no nosso coração. E é por isso que essa alegria, essa felicidade, essa satisfação, seja lá como você queira chamar, ela é fruto de uma conexão com Jesus. E agora eu quero fazer uma ligação aqui, porque eu tenho acompanhado os cultos, as mensagens que o pastor tem pregado. A felicidade, ela é fruto do quanto eu e você estamos vivendo na perspectiva da eternidade. Se eu e você estamos vivendo na perspectiva do último dia, do dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, se eu e você estamos vivendo nessa dimensão, tem coisa que nós não vamos fazer. Tem coisa que nós não vamos correr atrás, gente. Tem coisa que a gente vai olhar e pensar assim, não vale a pena. E ainda mais, nós vamos tentar ajudar outras pessoas que estão iludidas, correndo atrás dessas coisas. Nós vamos dizer para ela com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, dizendo assim, gente, o caminho não é esse. Não é esse. Se eu pegar as suas redes sociais, se eu não, né? Porque eu não mando nem em casa, quanto mais na sua vida. Mas se eu olhar as suas redes sociais, se Jesus olhar a sua vida, as postagens que você faz, tem a ver com viver na perspectiva da eternidade? E quando eu falo postar, eu não estou falando assim, pastor, eu postei um versículo ontem. Não tem essas imagens que a gente recebe todo dia dos irmãos? Bom dia, não tem essas imagens? Não estou falando disso não. Eu estou falando de você postar assim, eu vou postar isso aqui, porque eu fui tão abençoado por isso, que outras pessoas precisam ser também. Entende? Nós precisamos viver nessa perspectiva dos valores eternos, dos valores espirituais. E é por isso que tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, o slide 5, ele vai dizer assim, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. Olha o que ele está dizendo. Quanto mais nós pensamos nos valores desse mundo e deixamos os valores do mundo vindouro, da eternidade, mais nós nos tornamos ineficazes nesse mundo. E aí ele vai dizer, aspire o céu, anseie pelos valores espirituais, anseie pelos valores eternos, viva a sua vida na perspectiva da eternidade, e terá a terra de lambuja. Aspire a terra, e você não terá nenhum dos dois. Gente, nós precisamos viver nessa perspectiva do último dia, nessa perspectiva da eternidade, porque isso vai compondo as alegrias que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Isso vai compondo a felicidade que nós vamos desfrutar, essa felicidade em Cristo, que nós vamos desfrutar
ao longo da nossa jornada aqui nesse mundo, ao longo da nossa peregrinação. E eu vou encerrar dizendo aqui para você, olhe para a sua vida. Vamos fazer um exercício agora aqui, de aplicação para a nossa vida. Pense, se você é feliz ou não, pense no cuidado que Jesus teve por você, pela sua família, até você chegar aqui hoje. Pense nesse cuidado. Isso é um pilar da sua vida. Saber que Jesus está cuidando de você, isso é um pilar da sua vida. Só isso não te faz uma pessoa feliz, é verdade, mas isso é um pilar da sua vida. Um outro exemplo que a gente poderia dizer assim: pense naquela experiência que você teve com Deus, talvez nesse ano, talvez no ano passado, aquela experiência profunda que você teve com Jesus, não importa quanto tempo faça, mas pense nessa experiência, traz ela para agora, e coloca na sua vida também como outro pilar. Opa, começou aí alguma coisa, né? Saber que Jesus está cuidando de mim, lembrar daquela experiência maravilhosa que trouxe o meu coração de novo à vida, de saber que eu tenho um Deus maravilhoso, e vamos colocando outras coisas. Coloque no outro pilar a sua salvação, no outro pilar o seu chamado, aquilo que Jesus chamou você para fazer nesse mundo. Esses pilares vão compor as alegrias, vão compor a felicidade que você vai desfrutar nesse mundo. De modo que os problemas vão vir, mas isso não vai te afetar do mesmo jeito que afeta outras pessoas. Sabe por quê? Porque a sua fé está estruturada nesses pilares. Saber que Deus cuida de você, as experiências que você teve com Jesus, a sua salvação que ninguém pode roubar, o chamado que você tem desenvolvido para abençoar e tocar corações. Percebe como isso os problemas nos afetam muito menos? Não é que a gente não tenha problema não, mas é que esses problemas causam menos impacto no nosso coração. Por quê? Porque a nossa alegria está firmada em Jesus. Jesus é o centro desses pilares. Então, no nome de Jesus, construa esses pilares. Aprenda, se preciso for, anote aí no seu celular aí, ou quando chegar em casa, quais são os pilares da minha vida? E eu quero aprender a compor essa alegria. Eu quero aprender a compor essa felicidade que nós estamos ouvindo aqui. Em resumo, o que eu diria para você, se você esquecer de tudo que eu falei, o que eu diria para você é: ame Jesus. Ame Jesus. Ele vai conduzir você por um caminho de paz, graça e misericórdia. E a felicidade vai ser segundo plano, porque você vai ser tão satisfeito nele, que você vai entender o que é ser feliz. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Saber que o Senhor nos ama é maravilhoso. Que todos nós possamos nessa manhã ouvir a Tua voz, entender o Teu coração e aprender a desfrutar das pequenas alegrias que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nos conduza a um caminho que o Senhor já preparou. Nós não vamos desbravar nenhum caminho aqui, porque o caminho novo e vivo o Senhor já trilhou para nós. Então, que possamos andar nos Teus caminhos, que possamos viver na perspectiva da eternidade, com os valores eternos, que a nossa vida esteja estruturada assim, com os valores eternos de Jesus, Pai. Em nome do Senhor. Amém.